costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Veio o Filho do Homem, a fim de servir da sua vida em resgate por muitos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem dizes os povo que eu sou? Vamos repetir a pergunta. Quem dizes o povo quem eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, e deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavras de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos iluminem, perdoando nossos pecados e nos conduzindo e nos dando realmente a conhecer. Vamos nós responder a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, que também foi feita a nós, que Jesus é o Cristo, o verdadeiro e único Filho de Deus. A palavra está nos dizendo que Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram Elias, Moisés, algum dos antigos profetas que ressuscitou, João Batista, entre outros. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: o Cristo. O Cristo significa aquele que fora enviado por Deus a este mundo, que é seu próprio Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, para a salvação de todos aqueles que nele crê. O Cristo significa aquele que abraçou as nossas cruzes, porque a cruz que Cristo foi crucificado não era dele. Ele nunca teve cruz. E sim, ele abraçou aquela cruz, abraçando todas as nossas cruzes de um modo geral. Por amor a nós, por misericórdia a nós, ele entregou sua vida por paixão, por amor e por misericórdia a todos nós, para nos salvar das garras de Satanás. É a grande realidade. E aqui, quando os discípulos dizem, quando Pedro diz que ele é o Cristo, aí eles proíbem, Jesus proíbe os discípulos de dizerem quem ele era.
porque ele disse que o Filho do Homem deverá ser entregue nas mãos dos homens, dos doutores da lei, e que ele deveria ser morto, ser crucificado e morto, e que ressuscitaria no terceiro dia, conforme realmente aconteceu tudo o que Jesus falava antecipadamente a seus discípulos, que era necessário se cumprir o que estava nas Escrituras a respeito do Messias, que haveria de nascer, que fora profetizado muitos e muitos anos antes, que uma virgem daria luz ao Messias, que viria ao mundo, e este seria grande, e que ele deveria ser morto, ser crucificado e que ressuscitaria. Fora dito, Deus iluminou um profeta e ele previu e falou essa profecia e se cumpriu. Então, Jesus proibiu seus discípulos que falassem, que esparramassem aquela notícia, porque era necessário, era preciso que se cumprisse as Escrituras a respeito de Jesus. Amados irmãos, um santo e maravilhoso dia, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha